Henrique, 9 anos, catava lixo quando salvou uma menina perdida. Um gesto de bondade mudou tudo, mas o que parecia final feliz era só o início de uma tempestade. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e comenta de onde você está vendo. O frio de junho mordia Curitiba com dentes afiados. Henrique Moraes acordou antes das 6, quando o céu ainda era uma mancha cinza escura sobre o barraco de madeira. Seus 9 anos pesavam mais do que deviam. Ele se levantou do colchão fino no chão, sentindo o rangido das tábuas sob os pés descalços. A mãe já havia saído. Patrícia sempre saía antes do amanhecer. Uniforme de faxina vestido, marmita vazia na bolsa puída. Henrique puxou a calça jeans rasgada no joelho, vestiu a camiseta desbotada do Paraná Clube, que já estava pequena demais. O tecido esticava no peito magro. Ele pegou o saco de ráfia pendurado no prego enferrujado da parede, sentiu o peso da lona áspera nas mãos, saiu sem café, sem pão, sem nada no estômago além do costume da fome. As ruas do Cajuru estavam desertas. O vento sul descia da serra e cortava a pele exposta. Henrique enfiou as mãos nos bolsos vazios, mas não adiantava. Seus dedos ficavam roxos de qualquer jeito. Ele caminhou pela Avenida União, parando em cada lixeira, enfiando o braço até o cotovelo entre papéis encharcados. Restos de comida azeda, garrafas quebradas. O cheiro era sempre o mesmo. Doce, podre, misturado com químico forte que ardia no nariz. Cada latinha tilintava quando caía no saco. Cada garrafa plástica era uma moeda futura. Henrique contava mentalmente: 10 latinhas, R$1, 20 garrafas, R$2. Precisava de pelo menos R$5 para comprar pão e leite. Sua mãe voltava tarde, exausta demais para cozinhar. O jantar era sempre pão com margarina. Quando havia margarina, às 2 da tarde, o sol finalmente apareceu, mas não trouxe calor. Henrique parou na padaria São Jorge, onde o cheiro de pão quente escapava pelas frestas da porta. Seu Moacir, o padeiro, um homem de 50 e poucos anos com avental sempre sujo de farinha, olhou pela janela. Viu o menino do lado de fora, magro demais, tremendo demais. Abriu a porta. "Entra aqui, garoto." Henrique entrou. O calor do forno era um abraço. "Toma." Seu Moacir estendeu 2 pães franceses ainda mornos. "Não conta pra ninguém, tá?" Henrique segurou os pães como se fossem ouro. Agradeceu baixinho. Saiu de volta para o frio. Guardou os pães no bolso da calça, sentindo o calor deles contra a coxa. Aquilo seria o almoço. Talvez a janta também. Ele continuou catando. Mais 3 ruas. Mais 2 lixeiras. O saco já estava meio cheio quando ouviu. Um soluço, baixo, abafado, vindo de trás da padaria. Henrique parou, virou a cabeça devagar. Entre o muro descascado e a caçamba de lixo industrial, havia uma mancha de cor. Ele se aproximou. Era uma menina, sentada no chão de concreto sujo, pernas dobradas contra o peito, tremendo. Cabelos loiros embaraçados caíam sobre o rosto pequeno. Ela usava um vestido que já foi rosa, agora marrom de sujeira, nos pés, sandálias de couro caras, completamente fora de lugar, e nas mãos um pedaço de pão coberto de mofo verde. Ela tentava comer. O coração de Henrique apertou como nunca. Ele largou o saco no chão, se aproximou devagar. "Oi!" A menina levantou os olhos. Eram azuis, muito azuis, e muito assustados. Henrique se agachou na frente dela. "Você tá bem?" Ela não respondeu. Só apertou o pão estragado contra o peito. Henrique olhou para os próprios bolsos. Sentiu o calor dos pães que seu Moacir havia dado. Seu estômago roncou alto, protestando. Ele hesitou. A fome era uma cobra enroscada na barriga, apertando, mas os olhos azuis da menina estavam fundos demais. Perdidos demais, ele puxou os 2 pães do bolso. "Pega, esse aqui é bom, não tá estragado." Estendeu a mão. A menina olhou para os pães, depois para Henrique. Lágrimas começaram a escorrer, deixando rastros limpos no rosto sujo.
Ela soltou o pão mofado, pegou um dos pães de Henrique com as duas mãos trêmulas e deu uma mordida enorme. Mastigou desesperada, engoliu, deu outra mordida. Chorava enquanto comia. Henrique sentiu a garganta apertar. Tirou o casaco surrado, o único que tinha, e colocou sobre os ombros frágeis da menina. Agora o frio mordia seus braços nus, mas não importava. Como você se chama? A voz saiu num fio. Estela. Eu sou Henrique. Ele sorriu mesmo tremendo. Vem comigo. Minha mãe vai cuidar de você. Estela olhou para ele por um longo momento. Então, devagar, esticou a mão pequena. Henrique segurou. A pele dela estava gelada. Eles caminharam juntos pela rua. Henrique puxando o saco de latinhas com uma mão, segurando Estela com a outra. O vento continuava cortante, mas algo quente crescia no peito do menino. Ele não sabia explicar. Só sabia que não podia deixar aquela criança sozinha. Quando chegaram ao barraco, Patrícia estava lavando roupa na pia externa. Virou-se, viu o filho com uma menina desconhecida e quase deixou o sabão cair. Henrique, quem é essa menina? Ele explicou rapidamente. Encontrou ela atrás da padaria, estava com fome, estava sozinha, não lembra de quase nada. Patrícia olhou para Estela, viu o vestido caro coberto de lama, as sandálias de couro, o colar dourado no pescoço magro, viu também os olhos azuis cheios de medo. Seu coração de mãe derreteu. Vem, filha, vem cá. Pegou Estela no colo, levou-o para dentro, aqueceu água no fogão, deu banho nela no balde plástico, a sujeira escorreu marrom escura. Henrique separou uma calça de moletom velha e uma camiseta. Ficaram enormes, mas eram limpas e quentes. Patrícia cozinhou o que tinha. Macarrão com cenoura, sopa rala, quase transparente, serviu em tigelas rachadas. Estela comeu devagar, como se cada colherada fosse um milagre. Quando terminou, olhou para Patrícia. Obrigada, tia. Patrícia sentiu os olhos arderem, passou a mão nos cabelos da menina. De nada, meu anjo, aqui você está segura. Estela então olhou para Henrique, que estava sentado no chão ao lado dela. Esticou a mão, ele segurou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Naquela noite, Estela dormiu na cama estreita de Henrique. Ele foi para o sofá furado da sala. Patrícia ficou acordada, sentada na cadeira de plástico, olhando a menina dormir. Quem era aquela criança? De onde ela veio? Por que estava sozinha? Patrícia tocou o colar dourado que Estela recusou tirar. As iniciais E.M. brilhavam à luz fraca da lamparina. Algo muito grande estava prestes a acontecer. Ela sentia nos ossos. A manhã chegou fria novamente. Patrícia acordou. Estela, com cuidado, preparou mingau ralo de aveia. A menina comeu em silêncio. Olhando ao redor com olhos ainda assustados, Henrique já havia saído para a escola. A pública do bairro, onde faltava professor metade do ano, Patrícia vestiu Estela com as roupas limpas que tinha. Grandes demais, mas quentes. Pegou a menina pela mão e caminhou até o posto de saúde Vila Oficinas. A fila era longa, cheia de mães com bebês no colo, idosos tossindo. Esperaram quase 2 horas. Quando finalmente entraram, a enfermeira Rosa estava medindo pressão de um senhor. Ela era uma mulher negra de 40 e poucos anos, jaleco impecável, cabelo preso em coque apertado. Olhou para Estela e franziu a testa. Bom dia, dona Patrícia. Quem é a criança? Meu filho encontrou ela ontem, estava sozinha, com fome, não lembra de quase nada. Rosa se aproximou. Examinou Estela com cuidado. Tocou o colar dourado no pescoço dela. Dona Patrícia, esse colar aqui é ouro legítimo. Olha o peso, o brilho e essas roupas que ela estava usando, mesmo sujas. São caras. Essa menina não é de rua, não. Patrícia engoliu seco. O peso da verdade começou a apertar. A senhora acha que... Acho que essa criança tem família procurando por ela, família com dinheiro. Patrícia olhou para Estela, que segurava sua mão com força. A menina tinha medo. De quê? De quem? À tarde, Henrique voltou da escola com o uniforme sujo de terra.
Tinha brigado com um garoto maior que o chamou de favelado. Patrícia limpou o arranhão no rosto dele, mas não brigou. Sabia que o filho se defendia, não procurava briga. Mãe, posso ir na casa da dona Irene? Ela disse que ia passar desenho hoje. Dona Irene era a vizinha de 68 anos, aposentada, que tinha uma televisão velha de tubo. Às vezes deixava as crianças do barraco assistirem. Pode, mas volta antes de escurecer. Henrique pegou Estela pela mão. Vem comigo, eles foram. Dona Irene abriu a porta com um sorriso desdentado. Deixou as crianças entrarem, a sala cheirava a naftalina e café velho. A TV estava ligada, mas não era desenho, era notícia. O apresentador do RPC falava sério. Continuamos sem pistas sobre o paradeiro da pequena Estela Monteiro, de 6 anos, filha do empresário Eduardo Monteiro, desaparecida há 5 dias após sequestro frustrado. O carro onde ela estava foi encontrado abandonado na região do Boqueirão, mas a menina continua desaparecida. A família oferece recompensa de R$500 mil por qualquer informação que leve ao paradeiro da criança. A tela mostrou uma foto. Henrique congelou. Era Estela, exatamente ela. Cabelos loiros penteados. Vestido rosa limpo, sorriso largo, mas era ela ser mãe. Ele mal conseguiu falar. Dona Irene, chama minha mãe. Dona Irene saiu correndo. Patrícia chegou ofegante 2 minutos depois. Olhou para a TV. A foto ainda estava lá. Seu coração disparou. Meu Deus! Ela pegou Estela no colo. Chamou o Henrique. Correram até a delegacia do Cajuru. Eram 4 quarteirões. Patrícia correu com Estela nos braços. Henrique atrás, tentando acompanhar quando entraram na delegacia. A recepcionista Sueli estava digitando algo no computador velho. Levantou os olhos, viu Estela. A xícara de café caiu da mesa, espatifando no chão. Delegado Tavares, vem aqui agora. O delegado saiu da sala. Um homem de 50 e poucos anos, barba grisalha, uniforme amarrotado, olhou para Estela, puxou o celular, comparou com a foto, ficou pálido. É ela, meu Deus, é a menina Monteiro. Tudo aconteceu rápido demais. Tavares ligou para alguém, falou baixo, urgente, depois se agachou na frente de Patrícia. A senhora encontrou ela onde? Meu filho encontrou ontem, atrás de uma padaria. Estava sozinha, com fome. Tavares olhou para Henrique. Foi você. Henrique acenou. O delegado colocou a mão no ombro dele. Você salvou a vida dessa menina. Garoto, 15 minutos depois, a delegacia estava cheia. Viaturas, ambulância, médicos e jornalistas. Camila Ferraz chegou com câmera no ombro, morena de óculos, movendo-se rápido, gravando tudo. Tavares ligou para Eduardo Monteiro. Patrícia ouviu a conversa pelo viva voz, sem querer. Senhor Monteiro, aqui é o delegado Tavares. Temos uma notícia. Ele respirou fundo. Encontramos sua filha. Ela está viva. Ela está bem. O grito do outro lado foi de animal ferido, um soluço sufocado, desesperado. Onde? Onde ela está? Delegacia do Cajuru. Venha rápido. 20 minutos depois, um Mercedes preto derrapou na frente da delegacia. A porta se abriu antes do carro parar completamente. Um homem saiu correndo. Eduardo Monteiro tinha 40 e poucos anos, cabelos grisalhos desgrenhados, terno caro amarrotado, olheiras profundas. Parecia que não dormia há dias. Ele entrou na delegacia como furacão. Onde está minha filha? Tavares apontou. Estela estava sentada numa cadeira, abraçada em Henrique, quando viu o homem. Seus olhos se arregalaram. Algo clicou. Papai! Eduardo caiu de joelhos no chão. Simplesmente desabou. Começou a chorar antes mesmo de tocá-la. Estela, minha filha, meu Deus! Estela correu, pulou nos braços dele. Eduardo a apertou com força que parecia querer fundir os dois. Beijou o rosto dela, os cabelos, as mãos. Chorava sem parar, repetindo o nome dela como reza. Eu pensei que tinha te perdido. Eu estava com medo, pai, mas o Henrique me salvou.
Eduardo levantou os olhos vermelhos. Viu Henrique parado ali, magro, descalço, com a camiseta puída do Paraná. Um menino de 9 anos que parecia ter 20 nos olhos. Eduardo se aproximou, ainda de joelhos. Segurou os ombros de Henrique com as 2 mãos. Você salvou minha filha. Henrique baixou os olhos tímido. Eu só dei um pão para ela e trouxe para minha mãe cuidar. Eduardo puxou o menino num abraço desesperado. Henrique ficou rígido, sem saber o que fazer. Nunca havia sido abraçado assim. Você me devolveu a razão de eu viver. A voz de Eduardo saía estrangulada. Eu nunca vou esquecer isso. Ele se levantou, ainda segurando Henrique pelos ombros, olhou ao redor, viu Patrícia encostada na parede, tentando se fazer pequena. A senhora é a mãe dele. Patrícia acenou, sem voz. Eduardo se aproximou, estendeu a mão. Meu nome é Eduardo Monteiro, e a partir de hoje, vocês 2 nunca mais vão passar necessidade. Eu juro por Deus. Patrícia olhou para a mão estendida, depois para o filho, depois para Estela, que sorria pela primeira vez. Ela segurou a mão de Eduardo. A gente não fez isso esperando nada em troca, senhor. Eu sei. Ele sorriu, lágrimas ainda escorrendo. Mas eu vou retribuir de qualquer jeito, porque o que vocês fizeram pela minha filha não tem preço. As câmeras gravaram tudo. Camila Ferraz tinha lágrimas nos olhos enquanto filmava, do outro lado da cidade, num escritório com vista panorâmica. Ricardo Vilas assistia à transmissão ao vivo, na TV de tela plana, terno cinza Armani, cabelo com gel, rosto anguloso e duro. Ele viu Eduardo abraçar o menino pobre. Viu a comoção, viu a promessa, desligou a TV com força. Joana entrou na sala, loira platinada, salto alto, tablet na mão. Senhor Ricardo, o senhor viu a notícia. Vi. É emocionante, não é? Ricardo olhou pela janela, mandíbula travada. Descubra tudo sobre esse menino, nome completo, endereço, escola, histórico, tudo. Joana piscou. Senhor, você me ouviu? Ela saiu em silêncio. Ricardo ficou parado, olhando a cidade lá embaixo. Algo escuro crescia em seu peito. Eduardo sempre foi o favorito. Eduardo sempre ficava com tudo, e agora ia dar tudo para um moleque de rua. Não. Isso ele não ia permitir. Uma semana mudou tudo. Eduardo Monteiro não era homem de meias promessas. Na segunda-feira seguinte, ele alugou uma casa de 3 quartos em Santa Felicidade, bairro classe média. Árvores nas calçadas, portão de ferro, quintal com grama. Pagou 6 meses adiantados, mandou entregar móveis novos, camas, sofá, geladeira, fogão, encheu a despensa com comida, encheu o armário com roupas. Quando Patrícia abriu a porta e viu tudo aquilo, caiu de joelhos e chorou. Henrique andou pela casa como se estivesse sonhando. Tinha um quarto só dele, uma cama só dele, um armário só dele. Ele se sentou na cama. Testou a maciez do colchão e não conseguiu acreditar. Eduardo também não parou por aí. Matriculou Henrique no Colégio Positivo, escola particular onde Estela estudava, mensalidade de R$ 2.800. Comprou o uniforme completo, material escolar, mochila de rodinha. Henrique olhava tudo com olhos arregalados. E para Patrícia, Eduardo ofereceu um emprego, assistente administrativa na Monteiro Tech, salário de R$ 4.500, carteira assinada, vale transporte, vale refeição, plano de saúde. Quando ela assinou o contrato, sua mão tremia tanto que quase não conseguiu escrever o nome. Era a primeira vez na vida que ela tinha estabilidade. A primeira vez que não precisava acordar às 5 da manhã para lavar chão alheio. A primeira vez que podia olhar para o futuro sem medo. Mas nem tudo era perfeito. No Colégio Positivo, Henrique era o garoto novo, o garoto pobre, o garoto que apareceu do nada na primeira semana. Ninguém falou com ele. Na segunda, começaram os sussurros. Júlio Bittencourt era filho de empresário. Loiro, dentes perfeitos, tênis importado. Ele parou na frente de Henrique no intervalo. E aí, pedinte,
Virou Mauricinho agora. Os amigos de Júlio riram. Henrique apertou os punhos, mas não respondeu. Professora Mariana, de cabelo ruivo e óculos redondos, viu tudo da porta da sala. Ela se aproximou. Júlio, vai para a sala, agora. Ele bufou, mas obedeceu. Mariana se agachou na frente de Henrique. Não liga para eles. Você é especial, Henrique. Não deixa ninguém apagar isso. Ele acenou, mas a dor ficou. Palavras machucavam mais que socos. Na Monteiro Tech, Patrícia enfrentava outra batalha. Ela trabalhava no 10º andar. Departamento administrativo, mesa pequena perto da janela. As outras funcionárias olhavam de lado. Viviane, secretária loira de unhas postiças, murmurou no corredor. Ela só tá aqui por pena. Patrícia ouviu, fingiu que não, mas doeu. Eduardo, no entanto, estava radiante. Toda tarde, o motorista Nivaldo buscava Henrique na escola e levava para a mansão do Batel. A casa era imensa, 800 metros quadrados, jardim com fonte, piscina aquecida, sala de jogos. Henrique e Estela se tornaram inseparáveis. Montavam quebra-cabeças de 2.000 peças, assistiam filmes, jogavam videogame. Estela ria de um jeito que Eduardo não via há meses. Henrique se sentia, pela primeira vez, parte de algo maior. Um sábado, Eduardo levou os dois para conhecer o prédio da Monteiro Tech, vidro espelhado. 20 andares, logo dourado na entrada. Henrique olhava para cima, boca aberta dentro. Eduardo mostrou os laboratórios cheios de computadores, servidores enormes piscando luzes verdes, salas de reunião com mesas de mármore. Henrique tocava tudo com reverência. Um dia, Henrique, se você quiser, você pode trabalhar aqui. Pode ser engenheiro, como você me disse que sonha. Os olhos do menino brilharam. Sério, senhor Eduardo? Sério? E me chama de Eduardo, tá? Você faz parte da minha vida agora. Estela puxou a mão de Henrique. Você é meu melhor amigo, Henri. Henrique sorriu. E você é minha melhor amiga, Estela. Naquele momento, Ricardo Vilas passou pelo corredor, parou, observou a cena através do vidro da sala, viu Eduardo rindo com os dois, viu a forma como ele tocava o ombro de Henrique, paternal. Orgulhoso, Ricardo sentiu algo queimar no peito. Inveja, ódio, medo. Ele chamou Joana pelo celular. Reúna tudo o que conseguiu sobre o garoto. Quero ver. Meia hora depois, no escritório dele, Joana entregou uma pasta. Ricardo leu em silêncio. Henrique Moraes, 9 anos, morava no Cajuru, pai morto há 3 anos, mãe diarista, histórico escolar bom, nenhuma ficha criminal na família, nada. Mas isso não importava. Ricardo fechou a pasta. Investigue a mãe, acesso a sistemas, e-mails, tudo. Quero saber o que ela faz, com quem fala, onde clica. Joana franziu a testa. Senhor, por quê? Ricardo olhou para ela com frieza. É porque alguém precisa proteger Eduardo dele mesmo. Joana acenou e saiu. Ela não entendia ainda, mas obedecia. Enquanto isso, na casa nova de Santa Felicidade, Patrícia recebia visita. Celeste, sua irmã mais nova, apareceu sem avisar, cabelo oxigenado, roupa justa, perfume barato demais. Oh, a madame. Celeste entrou sem pedir licença. Virou rica, né, mana? Patrícia suspirou. Celeste, o que você quer? Nada. Só vim visitar. Ela olhou ao redor, olhos brilhando. Nossa, que casa bonita, deve ter custado caro. Foi o senhor Eduardo que alugou, como agradecimento. Agradecimento. Celeste sorriu de lado. Empresta 500 para mim, tô apertada. Patrícia cruzou os braços. Não, como não? Você tá cheia da grana. Eu tô trabalhando, Celeste, ganhando meu salário, não é esmola. Celeste bufou. Você mudou. Ficou metida. Ela saiu batendo a porta. Patrícia ficou parada na sala vazia, coração apertado. Família era complicado. Sempre foi. Naquela noite, Henrique sentou na cama nova, olhando o quarto. Tudo era limpo. Organizado, cheiroso, mas algo incomodava. Ele não sabia o quê. Talvez a sensação de que aquilo era bom demais, de que podia acabar a qualquer momento. Patrícia entrou,
sentou na beirada da cama. Tá tudo bem. Le filho, tá, mãe. Ela segurou a mão dele. Henrique, presta atenção no que eu vou te falar. Isso tudo que tá acontecendo é uma bênção, mas bênção traz olho gordo. Tem gente que não vai gostar de ver a gente bem. Você precisa tomar cuidado, ser humilde, não se achar melhor que ninguém. Henrique acenou. Eu sei, mãe. Ela beijou a testa dele. Você é um menino bom. Continua assim. Na mansão do Batel, Eduardo colocava Estela para dormir. Ela segurava o ursinho de pelúcia, olhos sonolentos. Pai, o Henrique vai ser meu irmão. Eduardo sorriu. Ele já é, filha. No coração, ele já é. Estela sorriu e fechou os olhos. Eduardo saiu do quarto. Desceu as escadas, pegou um copo de uísque na sala, olhou pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Ele não sabia ainda, mas a tempestade estava se formando e quando ela viesse, ia destruir tudo. 6 meses transformaram Henrique. Março de 2020 chegou com sol forte e promessas. O menino tinha 10 anos agora, alguns centímetros mais alto, ombros menos curvados, ainda magro, mas não faminto. Ele conquistou o primeiro lugar na Olimpíada Paranaense de Matemática. A cerimônia foi no Teatro Guaíra, auditório imenso, luzes brilhantes. Quando chamaram seu nome, Henrique subiu ao palco com as mãos suando. Eduardo estava na primeira fileira, aplaudindo de pé. Estela gritava, vai, Henri! A foto saiu no jornal no dia seguinte. Henrique segurando o troféu dourado, sorriso tímido, Eduardo ao lado com mão no ombro dele. A manchete dizia, menino que salvou herdeira, agora é gênio da matemática. Ricardo Vilas viu a manchete. Estava no escritório tomando café expresso, quando Joana entrou com o jornal. Ele pegou, leu e rasgou no meio. Esse moleque tá em todo lugar. Joana não disse nada. Ela aprendeu a ficar quieta quando Ricardo ficava assim. Ele a olhou. Já terminou o que eu pedi? Sim, senhor. Ela entregou um pendrive. Ricardo conectou no computador. Arquivos apareceram na tela. E-mails de Patrícia, registros de acesso, histórico de navegação. Joana tinha hackeado tudo, usando ferramentas que a empresa usava para segurança interna. Ricardo começou a estudar. Horas passaram. Ele tomava notas, destacava trechos, montava um quebra-cabeça invisível e então teve uma ideia. Não era difícil criar evidências falsas, não quando se tinha acesso root a todos os sistemas, não quando se sabia exatamente como plantar rastros digitais. Ricardo não ia fazer isso sozinho, tinha Joana, e Joana era eficiente. Preciso que você faça uma coisa. Ele virou a tela para ela. Crie transferências bancárias, da conta corporativa para uma conta pessoal. Em nome dela, Joana arregalou os olhos. Senhor Ricardo, 50 mil reais em 3 transferências separadas, datas diferentes. E depois, crie e-mails dela solicitando as transferências. Use a assinatura digital dela. Isso é falsificação, isso é crime. Ricardo se levantou, caminhou até a janela. Não é crime proteger a empresa. Eduardo está vulnerável. Ele está tomando decisões emocionais. Alguém precisa acordar ele. Não dá, mas essa mulher é inocente. Ricardo olhou para ela com frieza. Você trabalha para quem, Joana? Ela engoliu seco. Para o senhor? Então faz o que eu estou mandando. Joana saiu. No corredor, ela parou. Encostou na parede, respirou fundo. Sabia que estava cruzando uma linha, mas também sabia que precisava do emprego. Tinha 2 filhos, aluguel atrasado, ex-marido que não pagava pensão. Ela voltou para a sala dela e começou a trabalhar. Enquanto isso, na escola, Henrique enfrentava outra batalha. Júlio Bittencourt continuava provocando, mas agora com menos intensidade, principalmente depois que Henrique o ajudou num trabalho de ciências. Júlio era burro em exatas, mas bom em enrolar professor. Henrique era bom em tudo. Cara, você é foda. Júlio disse isso no intervalo, meio sem jeito. Desculpa ter sido babaca antes. Henrique olhou para ele. Surpreso. Sério, tipo, meu pai sempre fala que dinheiro não faz ninguém melhor, eu só...
Não acreditava, mas você é diferente. Henrique sorriu. Valeu. Eles apertaram as mãos. E assim, inesperadamente, Júlio virou amigo. Na mansão do Batel, Eduardo organizava um jantar beneficente. 80 convidados da elite curitibana, garçons de gravata branca, canapés de salmão defumado. Henrique e Estela ajudavam a servir, porque Eduardo quis que participassem. Ele acreditava em ensinar humildade. Ricardo chegou com 2 investidores italianos, ternos impecáveis, relógios caros. Ele ignorou Patrícia completamente quando ela passou com uma bandeja de champanhe. Quando Estela correu para abraçar Henrique rindo, Ricardo murmurou alto o suficiente. Estranho, né? Misturar negócios e caridade assim. Eduardo, que estava a poucos metros, virou a cabeça, seus olhos se estreitaram. Ricardo, cuidado com o que você diz. Ricardo deu um sorriso falso, daqueles que não chegam nos olhos. Claro, primo, só penso na imagem da empresa. Eduardo não respondeu, mas algo mudou na forma como ele olhava o primo. Desconfiança, pequena ainda, mas crescendo. Estela também enfrentava batalhas na escola. Valentina Rocha, filha de juíza, mimada até os ossos, provocou. Seu irmãozinho é pedinte, né? Meu pai falou. Estela empurrou ela. Valentina caiu sentada no chão, começou a chorar alto. A diretora chamou Eduardo, ele foi, ouviu a história e defendeu a filha. Ela só defendeu quem ama, não vou puni-la por isso. A diretora, mulher séria de óculos de grau, acenou. Entendo, Sr. Monteiro, mas talvez seja bom conversar com Estela sobre controle. Eduardo conversou, mas não bronqueou. Ele entendia. Padre Augusto visitou Patrícia numa quarta-feira. Homem calvo de 60 anos, franciscano da paróquia São José, mãos ásperas de quem trabalhou a vida toda antes de virar padre. Ele tomou café na cozinha nova de Patrícia. Filha, eu vim te alertar. Inveja alheia é veneno. E você está subindo rápido demais. Tem gente que não vai gostar. Patrícia segurou a xícara com as 2 mãos. Eu só quero trabalhar em paz, padre. Eu sei, mas tome cuidado. O diabo trabalha nos detalhes. Ela acenou, mas não entendeu ainda. Não entendia que o veneno já estava sendo preparado, que a armadilha já estava armada, que em poucas semanas tudo ia desmoronar. Tia Celeste, a irmã invejosa, começou a espalhar histórias na família extensa. Disse que Patrícia estava nadando em dinheiro e esqueceu da gente. Disse que Henrique estava virando metido. Disse que Eduardo só ajudou porque quer aparecer na mídia. As palavras se espalharam como fogo. E quando chegaram nos ouvidos de Ricardo, ele sorriu, porque ele sabia que não importava o quanto Eduardo amasse aquele garoto. Importava o que as pessoas pensavam. Importava a dúvida, e dúvida, uma vez plantada, crescia sozinha. Ricardo voltou para o escritório naquela noite. Joana estava terminando. Ela virou a tela para ele. Pronto, transferências criadas. E-mails forjados, rastros plantados, tudo parece legítimo. Ricardo se inclinou, conferiu cada detalhe. Perfeito, absolutamente perfeito. Ótimo trabalho. Joana não sorriu. Ela se sentia suja. E agora? Agora esperamos. Deixa a auditoria interna fazer uma verificação de rotina. Eles vão encontrar. E quando encontrarem... Ele não terminou a frase. Não precisava. Henrique estava em casa, fazendo lição de matemática na mesa da cozinha. Patrícia preparava janta, panela chiando no fogão. Tudo parecia normal, tudo parecia seguro. Mas a tempestade estava chegando e ninguém estava preparado. Junho voltou, e com ele, o frio. Henrique tinha acabado de completar 10 anos quando tudo desmoronou. Ricardo fez a denúncia anônima numa segunda-feira. Ligou para o Comitê de Ética da Monteiro Tech, voz disfarçada, dizendo que havia irregularidades financeiras no departamento administrativo. Pediu auditoria completa.
Renato Campos recebeu o caso. Ele era auditor há 12 anos, homem negro de 37, óculos de grau grosso, meticuloso até a obsessão. Começou a revisar os arquivos. Encontrou as transferências na quarta-feira. R$ 50 mil, 3 transferências separadas, origem, conta corporativa da Monteiro Tech, destino, conta pessoal em nome de Patrícia Moraes. Renato franziu a testa, conferiu 2 vezes, 3. Os e-mails estavam lá. Assinatura digital batia, datas batiam, tudo tecnicamente perfeito, mas algo incomodava. Porque alguém tão humilde arriscaria tudo por 50 mil? Não fazia sentido. Ele levou o caso para o conselho na quinta-feira. A reunião foi tensa. 7 acionistas ao redor da mesa de mogno. Bernardo Leão, empresário do agronegócio, 65 anos, bateu o punho na mesa. Isso é inaceitável. Uma funcionária roubando descaradamente. Ana, calma. Eduardo levantou a mão. Vamos investigar antes de... Investigar o quê? Outro acionista interrompeu. As provas estão aí, e-mail, transferência, tudo. Ricardo estava sentado no canto, em silêncio, observando, não disse nada, não precisava. Os outros faziam o trabalho por ele. Bernardo se levantou. Ou você afasta essa mulher agora, Eduardo, ou nós votamos seu impeachment. Escolhe. Eduardo ficou pálido, olhou para Renato. Você tem certeza absoluta dessas evidências? Renato hesitou. Tecnicamente sim, mas... Mas o quê? Algo não bate. A timeline é estranha. E os IPs? IPs não importam. Bernardo bateu na mesa de novo. Você está defendendo criminosa agora. Eduardo fechou os olhos, coração partido ao meio. Ele pensou em Patrícia, pensou em Henrique, pensou em tudo que eles representavam. Mas também pensou na empresa, nos funcionários, na responsabilidade. Patrícia Moraes está temporariamente afastada até conclusão da investigação. As palavras saíram como veneno. É o protocolo. Renato acenou e saiu. Ele não concordava, mas ordens eram ordens. Patrícia recebeu o e-mail às 18 horas. Estava no 10º andar, organizando arquivos, abriu o celular, leu de novo, 3 vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas, corpo tremeu, as pernas falharam. Ela caiu sentada na cadeira, depois escorregou para o chão, ficou ali, abraçada nos próprios joelhos, soluçando. Viviane passou pelo corredor, olhou pela porta de vidro, viu, sorriu de lado. Eu sabia, gente assim sempre mostra a verdadeira cara. Patrícia ouviu. E algo dentro dela morreu um pouco. Henrique voltou da escola às 6h30, entrou em casa cantarolando. Mochila nas costas, viu a mãe sentada no sofá, olhando para o nada, rosto inchado, olhos vermelhos. Mãe, ele largou a mochila. O que aconteceu? Patrícia olhou para o filho. Tentou falar, não conseguiu, só abraçou ele e chorou mais. Eu não fiz nada errado, meu filho. Eu juro por Deus, eu não fiz nada errado. Henrique sentiu o mundo tremer. Ele pegou o celular, ligou para Eduardo. A secretária Elaine atendeu. Voz fria. Residência Monteiro. Preciso falar com o senhor Eduardo. É urgente. Senhor Eduardo não pode atender agora. Mas é sobre minha mãe. Ela tá. Clique. Elaine desligou. Henrique olhou para o telefone incrédulo. Ligou de novo. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Raiva, pura e fria. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Ficou sentada na cozinha, tomando café frio, olhando as mãos. Henrique sentou ao lado dela. Não disse nada. Só ficou ali, às vezes. Presença é tudo. Na mansão do Batel. Estela perguntou. Pai, por que a tia Patrícia não veio hoje? Eduardo estava no escritório bebendo uísque, olhando documentos. Não respondeu. Pai, ela tá ocupada, filha. Mas o Henrique também não veio. Eu queria mostrar o desenho que eu fiz para ele. Eduardo desviou o olhar. Não conseguia encarar a filha. Porque sabia no fundo que estava cometendo um erro. Mas estava encurralado, preso entre o coração e a empresa.
3 dias depois, a notícia vazou. Gazeta do Povo publicou: mãe do menino herói acusada de desvio de R$ 50 mil. A manchete explodiu. RPC replicou, Band News replicou, G1 replicou. Foto de Patrícia apareceu ao lado de suspeita de fraude, em letras garrafais. Os comentários nas redes sociais foram brutais. Bandida, aproveitadora, sempre soube que tinha algo errado. Pobre quando rouba vai preso, rico quando rouba vira presidente. Patrícia leu tudo. Cada palavra era uma facada. No bairro Santa Felicidade, os vizinhos começaram a evitar contato. Quando Patrícia ia ao mercado, uma mulher na fila murmurou alto: olha lá a ladrona! Patrícia largou as compras no chão e saiu correndo. Chorou no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir. Seu Valdeci, o senhorio antigo do Cajuru, ligou. Disse que Patrícia devia 8 meses de aluguel do barraco velho. Era mentira, mas ele sentiu cheiro de sangue. Ameaçou processo Eduardo, pressionado por advogados, suspendeu o pagamento da casa alugada, despejo marcado para 15 dias. No Colégio Positivo, pais de alunos assinaram abaixo-assinado: exigimos afastamento de Henrique Moraes. Filho de criminosa mancha a reputação da escola. Diretora Sônia tentou resistir, mas a mantenedora, ligada a acionistas da Monteiro Tech, forçou a mão. Henrique perdeu a bolsa, última semana de aula. Júlio foi o único que sentou ao lado dele no último dia. Cara, isso é injusto pra caralho. Henrique não respondeu, só olhou pela janela. Eduardo parou de atender ligações, parou de responder mensagens. Estela chorava toda a noite. Pai, por que o Henri não vem mais? Eduardo desviava o olhar, não tinha resposta. Patrícia foi demitida formalmente na sexta. Carta de demissão por justa causa, sem direitos, sem indenização, sem nada. A conta bancária foi bloqueada. Eduardo cortou o auxílio, eles não tinham para onde ir. Dona Irene, a vizinha idosa, ofereceu um barraco nos fundos do terreno dela, menor e mais precário que o antigo. Mas era tudo que tinham. Henrique voltou a catar lixo, 10 anos de volta às ruas, mãos rachando de frio, estômago roncando, saco de ráfia no ombro. Mas o pior não era a fome, era o silêncio. Eduardo não ligava. Estela não aparecia. Era como se eles nunca tivessem existido, como se aqueles 6 meses tivessem sido um sonho. E acordar doeu mais que tudo. 3 dias na rua transformaram Henrique novamente, não fisicamente. Ainda era o mesmo menino magro de 10 anos, mas algo apagou em seus olhos. Aquela luz que Eduardo tinha acendido, aquela esperança, se apagou. A notícia estava em todo lugar, jornais, TV, internet. Patrícia Moraes, mãe do menino herói acusada de fraude. A história tinha tudo que a mídia amava. Reviravolta, traição, queda dramática. Na rua onde moravam em Santa Felicidade, os vizinhos atravessavam a calçada para não passar perto. Crianças que brincavam com Henrique antes agora o ignoravam. Seus pais proibiam contato. Patrícia emagrecia a cada dia. 12 quilos em 2 semanas, olheiras profundas, cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Ela conseguiu trabalho como passadeira informal. R$ 40 por cesto. Acordava às 5, trabalhava até às 11 da noite. Mãos queimadas de ferro quente. Henrique foi matriculado de volta na escola pública do Cajuru. Salas superlotadas. Professores cansados, quadro rachado. Ele sentou na última carteira, não falou com ninguém. Professora Cleide perguntou se estava tudo bem. Ele acenou, mentiu. Depois da aula, ele voltava a catar lixo. O saco de ráfia voltou a pesar no ombro. Os tênis rasgados voltaram a machucar os pés, mas ele não reclamava. Só trabalhava, silencioso, automático. Numa quinta-feira, ele estava na lixeira atrás do supermercado quando viu um carro parando. Um Mercedes preto, motorista Nivaldo desceu.
Henrique congelou. Nivaldo era o motorista de Eduardo, homem negro de 48 anos. Boné sempre torto, sorriso fácil. Ele olhou para Henrique, viu o saco de lixo, viu as mãos sujas, seus olhos se encheram de lágrimas. Henrique, o menino virou as costas e saiu correndo. Nivaldo ficou parado, segurando o boné, chorando, mas algo estava acontecendo nos bastidores. Coisas que Henrique não sabia. Renato Campos não conseguia dormir. Ele revisava os documentos toda noite. Algo não batia. Os metadados dos e-mails estavam errados. Datas de modificação não correspondiam às datas de envio. E os IPs? O IP de acesso apontava para um terminal no setor de TI. Um terminal que Patrícia nunca usou. Ele copiou tudo em pendrive secreto. Tentou marcar reunião com Eduardo. A secretária Elaine bloqueou. E Eduardo não está recebendo sobre esse assunto. Mas é importante. Ele já decidiu. Assunto encerrado. Renato desligou, mas não desistiu. Jornalista Camila Ferraz também investigava. Ela tinha sido a primeira a cobrir o reencontro de Stella. Se sentiu responsável. Começou a cruzar informações. A transferência suspeita foi feita num feriado, dia 15 de abril. Camila conseguiu o recibo do hospital. Patrícia estava em consulta médica com Henrique naquele dia, das 9 às 11h30. A transferência foi feita às 10h14. Impossível. Camila entrevistou um ex-funcionário da Monteiro Tech, demitido por denunciar assédio moral. Ele confirmou. Joana tinha acesso root a tudo. Ela podia entrar em qualquer sistema, fazer qualquer coisa, ninguém fiscalizava. Camila anotou tudo, mas precisava de mais, precisava de prova concreta. Lourdes também não estava quieta. A babá, agora gerente de RH, desconfiava de Ricardo desde sempre. Ela começou a observar. Notou reuniões secretas, notou ligações estranhas, notou Joana saindo do escritório de Ricardo com pendrives. Numa tarde, Lourdes esperou Ricardo no estacionamento subterrâneo. Quando ele saiu do elevador, ela bloqueou o caminho. Eu sei que foi você. Ricardo parou, sorriu frio. Sabe o que, Lourdes? Sei que você armou para Patrícia. Prove. Eu vou provar. E quando provar, você vai se fuder. Ricardo deu um passo para frente e ficou perto demais. Cuidado com ameaças. Você pode perder seu emprego. Você pode perder sua liberdade. Eles se encararam. Ricardo sentiu algo que não sentia há anos. Medo? Lourdes tinha gravado tudo no celular, escondido no bolso da calça, e Ricardo, sem perceber, tinha confessado detalhes que só o culpado saberia. Enquanto isso, Júlio Bittencourt estava em casa. Seu pai, Marcelo, era concorrente de Eduardo no setor de tecnologia. Eles jantavam em silêncio quando Júlio perguntou: Pai, você acha que a mãe do Henrique roubou mesmo? Marcelo olhou para o filho. Não, como você sabe. Porque eu sei quem roubou. Júlio arregalou os olhos. Quem? Marcelo foi até o escritório, voltou com um pendrive. Ricardo Vilas. Ele aceitou propina de um concorrente nosso. Eu tenho a gravação. Ele entregou o pendrive para o filho. Dá isso para o seu amigo. Ele vai saber o que fazer. Júlio pegou o pendrive como se fosse uma bomba. No dia seguinte, ele faltou aula. Foi até o Cajuru. Perguntou até achar o barraco de Dona Irene. Henrique estava lá, sentado no chão, comendo pão seco. Júlio, Henrique ficou de pé surpreso. Cara, eu tenho uma coisa para você. Júlio entregou o pendrive. É sobre sua mãe. Meu pai disse que isso prova que ela é inocente. Henrique olhou para o pendrive, mãos tremendo. O que é? Não sei. Meu pai só disse para você levar para uma jornalista, alguém que investiga essas coisas. Henrique acenou, abraçou Júlio. Valeu, mano. Qualquer coisa, tamo junto. Naquela tarde, Henrique levou o pendrive para Camila Ferraz. Ela conectou no notebook, assistiu, arregalou os olhos. Era Ricardo Vilas numa sala de reunião, aceitando o envelope de um homem de terno, conversando sobre informações privilegiadas, falando sobre resolver o problema do moleque pobre. Camila olhou para Henrique. Isso muda tudo. Ela ligou para a Polícia Federal,
Abriu inquérito, copiou tudo, enviou para delegado Tavares, para Renato Campos, para a promotora Cláudia Meirelles. E, finalmente, numa manhã de sábado, Estela fugiu de casa. Eduardo estava no escritório quando Lourdes entrou correndo. Estela sumiu, ele levantou de um pulo. Como assim sumiu? Ela pegou o dinheiro do cofrinho, saiu escondida, deixou o bilhete dizendo que ia procurar Henrique. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ele correu para o carro, dirigiu feito louco até o Cajuru. Demorou 3 horas para achar. Quando finalmente encontrou, Estela estava sentada no chão de terra ao lado de Henrique, os dois comendo pão. Ela estava chorando. Eu sabia que você não tinha feito nada errado. Nem sua mãe, eu sabia. Henrique abraçava ela, também chorando. Eduardo parou a uns 5 metros, olhou, realmente olhou, viu Henrique, magro demais, sujo demais, mãos sangrando de tanto catar lixo. Viu a filha abraçada nele, recusando soltar, e algo se partiu dentro de Eduardo. Ele se aproximou devagar, caiu de joelhos na frente dos dois. Henrique! A voz saiu quebrada. Me perdoa. Henrique olhou para ele, raiva, mágoa, dor. Você abandonou a gente. Eu sei, e eu vou consertar, eu juro. Você prometeu que ia cuidar. Você mentiu. Eduardo começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu falhei. Eu falhei com você, falhei com sua mãe, mas eu vou consertar. Por favor, me dá uma chance. Henrique desviou o olhar. Não queria perdoar. Queria ficar com raiva, mas olhou para Estela. Ela segurava a mão dele. Pai, por favor, o Henri é meu irmão. Não deixa ele ir embora de novo. Eduardo estendeu a mão. Henrique olhou por um longo tempo, então lentamente segurou. E naquele momento, em algum lugar, a verdade começou a emergir. A tempestade estava virando. E quando virasse completamente, Ricardo Vilas ia se afogar nela. 2 meses se arrastaram como ferida aberta. Agosto trouxe geada e desespero. Patrícia perdia peso que não tinha para perder. 12 quilos viraram 15. Cabelos grisalhos se multiplicaram. Ela trabalhava 16 horas por dia, passando roupa alheia. Mas o dinheiro mal pagava arroz e feijão. Henrique voltou à rotina que jurou nunca mais viver. Acordar antes do sol, catar lixo, vender por centavos. Suas mãos sangravam de novo. As rachaduras do frio abriam e fechavam. Abriam e fechavam. Ele enrolava trapos sujos para estancar, mas o sangue sempre voltava, na escola pública sucateada. Ele sentava no fundo calado. Professora Cleide tentava conversar, mas ele só aceava, não chorava, não reclamava. Só existia, automático, morto por dentro. Mas a verdade tem jeito de furar qualquer mentira. Como água infiltrando o concreto, devagar, mas implacável, Renato Campos trabalhava até tarde toda noite. Sua esposa reclamava, você vai ter um colapso. Ele ignorava. Não conseguia deixar passar. Aquela mulher era inocente. Ele sentia nos ossos. Descobriu que os metadados dos e-mails tinham sido adulterados. Conseguiu rastrear o IP original. Terminal 2847, setor de TI, usado exclusivamente por Joana. Imprimiu tudo, guardou em pasta lacrada, tentou marcar reunião com Eduardo pela 5ª vez. Secretária Elaine bloqueou de novo. Senhor, Eduardo não quer falar sobre esse assunto, mas tenho provas novas. Ele decidiu, é final. Renato bateu o telefone na mesa, decidiu outro caminho, ligou direto para a promotoria pública, pediu para falar com Cláudia Meirelles. Camila Ferraz não dormia direito também. A gravação que Júlio entregou era ouro. Mostrava Ricardo aceitando propina, falando sobre neutralizar o problema do garoto pobre. Mas precisava de mais, precisava de conexão direta com a fraude. Ela rastreou o ex-funcionário demitido. Marcou café, o homem confirmou. Joana manipulava o sistema o tempo todo. Ricardo mandava, ela fazia. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Quem falava era demitido. Você tem prova. Tenho print de conversa. Ela pedindo orientação para falsificar documento.
Camila copiou tudo, cruzou com dados de Renato, cruzou com gravação de Júlio, o quebra-cabeça se montava, Lourdes também trabalhava nos bastidores. Ela confrontou Ricardo naquela tarde no estacionamento e gravou tudo. Quando ouviu de novo, percebeu. Ricardo confessou sem perceber. Joana cuidou de tudo. Eduardo é meu idiota útil. Ela mandou cópia para Camila, para Renato, para delegado Tavares. Padre Augusto visitou Patrícia numa quarta-feira chuvosa. Ela estava passando roupa, ferro pesado subindo e descendo, vapor quente subindo. Ele trouxe cesta básica. Filha, a paróquia arrecadou para você. Não é muito, mas... Patrícia largou o ferro, abraçou o padre e chorou. Ele deixou. Deus está vendo, filha, justiça vai chegar. Quando, padre? Quanto tempo a gente tem que aguentar? Não sei, mas sei que vai chegar. Dona Irene cuidava de Henrique como podia, fazia sopa com osso, dividia o pão. O menino comia pouco, falava menos ainda. Ela via a luz apagada nos olhos dele e rezava terço todo dia. Meu Jesus, protege esse menino. Ele não merece sofrer assim. Henrique não rezava mais. Parou de acreditar que alguém lá em cima se importava. Tia Celeste apareceu de novo, disse que queria ajudar, mas só veio fofocar. Patrícia mandou ela embora. Celeste saiu bufando. Você tá errada e ainda faz pouco caso. Patrícia bateu a porta na cara dela, não aguentava mais. Mas algo estava mudando. Professora Mariana, aquela do Colégio Positivo, escreveu uma carta aberta, publicou num blog popular de Curitiba. Patrícia Moraes é inocente. Henrique Moraes é uma das mentes mais brilhantes que já ensinei. Eles não mereciam isso. Eduardo Monteiro está cometendo um erro terrível. E Ricardo Vilas, alguém deveria investigar ele de verdade. A carta viralizou. 1000 compartilhamentos. 5.000, 10.000. Comentários começaram a mudar. Tem algo errado nessa história. Por que ninguém investiga o Ricardo? Patrícia parece honesta demais para roubar. A maré virava. Devagar, mas virava. Júlio visitava Henrique escondido dos pais, levava comida, cadernos, canetas, sentava no chão do barraco com ele. Cara, meu pai disse que a polícia está investigando o Ricardo. Henrique olhou. Sério? Sério, aquele pendrive que te dei tá dando muito problema para ele. Henrique sentiu algo pela primeira vez em semanas. Esperança pequena, frágil, mas viva. Eduardo também estava mudando. Depois de encontrar Estela abraçada em Henrique, ele não conseguia mais dormir. Via o menino magro, mãos sangrando, olhos mortos. Via a promessa que fez, via como quebrou, começou a questionar, ligou para Renato. Você disse que algo não batia. O que, Renato, surpreso, explicou tudo, metadados, IPS, timeline impossível. Eduardo ouviu em silêncio. Quando desligou, ele vomitou. Literalmente, correu para o banheiro e vomitou de culpa. Ligou para Lourdes. Você falou que Ricardo armou, como você sabe. Ela mandou a gravação. Eduardo ouviu. Ficou branco. Ligou para Camila. Você está investigando o caso, Patrícia. Sim, e tenho provas que ela é inocente. E que seu primo é culpado. Eduardo desligou, sentou no chão do escritório. Chorou tia Celeste, corroída pela culpa. Procurou Patrícia de novo, dessa vez sem arrogância. Mana, eu preciso te contar uma coisa. Patrícia olhou com desconfiança. Ricardo me procurou, ofereceu R$2.000 para eu testemunhar contra você, dizer que você sempre foi desonesta. Eu quase aceitei. Patrícia ficou gelada. Você fez isso? Não, eu juro que não, mas quase. E eu tô com tanta vergonha. Celeste começou a chorar. Patrícia ficou parada, processando. Então, abraçou a irmã, não porque perdoou, mas porque estava cansada demais para odiar. E então, numa sexta-feira, aconteceu. Promotora Cláudia Meirelles bateu na porta do escritório de Eduardo, entrou sem esperar resposta. Senhor Monteiro, preciso falar com urgência. Eduardo se levantou. Sobre Patrícia Moraes, tenho provas que ela foi vítima de armação. E tenho provas que seu primo Ricardo Vilas orquestrou tudo. Eduardo sentiu as pernas falharem. Sentou.
Me mostra. Cláudia abriu a pasta. Mostrou tudo. Gravações, prints, análise forense, depoimentos. Eduardo leu cada página, cada linha, e a cada linha ele morria um pouco mais. Quando terminou, ele olhou para Cláudia. O que eu faço agora? Convoca reunião extraordinária, com conselho, auditoria, polícia, imprensa, apresenta as provas e prende seu primo. Eduardo acenou, mãos tremendo. Eu destruí a vida dela. Sim, destruiu. Mas agora você pode consertar. Não vai apagar o que fez, mas pode tentar reparar. Eduardo pegou o telefone, começou a ligar, uma ligação após outra, convocando todos. A reunião foi marcada para segunda-feira, 9 horas, sede da Monteiro Tech. Ricardo não sabia ainda, mas o chão estava prestes a desabar sob seus pés, e dessa vez não teria para onde correr. Segunda-feira, 15 de setembro, 8h45 da manhã, sala de conselho da Monteiro Tech, 20º andar, vista panorâmica de Curitiba, mesa de mogno comportava 20 pessoas. Hoje havia 23. Eduardo chegou primeiro. Terno preto, gravata cinza, olheiras profundas. Não dormiu em 3 dias. Só tomou café e revisou documentos. Renato chegou logo atrás. Pasta de couro na mão, cara de quem carrega a bomba. Acionistas foram chegando. Bernardo Leão, carrancudo como sempre, outros 6, todos de terno caro. Todos curiosos. Promotora Cláudia Meirelles, mulher séria de 45 anos, entrou com o delegado Tavares. 2 oficiais da Polícia Federal os acompanhavam. Camila Ferraz montou câmera no canto. Ia transmitir tudo ao vivo. Eduardo autorizou. Transparência total. Ricardo chegou às 9h03. Terno azul marinho, gravata de seda italiana, cabelo com gel, confiante. Joana entrou atrás dele. Pálida, mãos tremendo, ela sentia algo no ar. Ricardo sentou, olhou ao redor, franziu a testa. O que é isso tudo, polícia? Eduardo não respondeu. Esperou todos sentarem. Então se levantou. Obrigado por virem. Convoquei essa reunião para corrigir o erro mais grave da minha vida. Bernardo bufou. Que dramalhão é esse, Eduardo? Eduardo ignorou. Há 2 meses, afastei Patrícia Moraes por suposta fraude. Destruí a vida dela, destruí a vida do filho dela, baseado em provas que eu achava sólidas. Ele respirou fundo. As provas eram falsas. Silêncio mortal. Ricardo se inclinou para a frente. Como assim falsas? Falsificadas, plantadas, manipuladas. Eduardo olhou direto para ele. Por você, Ricardo deu uma risada forçada. Isso é ridículo, eu não. Cala a boca, Eduardo cortou. Voz dura. Agora você ouve. Ele acenou para Renato, o auditor se levantou, projetou análise forense na tela gigante. Metadados dos e-mails foram adulterados. Datas de modificação não correspondem às datas de envio. O IP de origem aponta para terminal 2847, setor de TI, terminal usado exclusivamente por Joana Carvalho. Todos olharam para Joana, ela ficou vermelha. Renato continuou. As transferências foram feitas em 15 de abril, feriado. Patrícia Moraes estava em consulta médica com o filho. Das 9 às 11h30, tem o recibo hospitalar. Ela não poderia ter feito as transferências. Bernardo franziu a testa. Então quem fez? Camila se levantou, conectou o pendrive no notebook, projetou o vídeo na tela. Ricardo apareceu numa sala de reunião, aceitando o envelope de um homem de terno. A conversa era clara. Preciso que você passe informações sobre os contratos da Monteiro, licitações, propostas, tudo. Em troca, resolve seu problema. Que problema? O moleque pobre, Eduardo, tá muito apegado. Isso vai acabar mal. Eu neutralizo a situação, você me passa os dados. Ricardo estendeu a mão. Apertaram. A sala explodiu. Gritos, xingamentos. Bernardo bateu na mesa. Isso é traição corporativa, isso é crime. Ricardo levantou, suando. Isso é montagem. Editaram, é conspiração para me ferrar. Lourdes se levantou no fundo.
Conectou celular, tocou áudio. A voz de Ricardo ecoou na sala. Ela nunca vai provar nada. Joana cuidou de tudo. Eduardo é meu idiota útil. Sempre foi. Silêncio absoluto. Joana desabou. Começou a chorar. Corpo tremendo. Eu só obedeci a ordens. Ele me obrigou. Eu precisava do emprego. Tenho 2 filhos. Ele disse que ia me demitir se eu não fizesse. Ricardo se virou para ela, olhos de fúria. Cala a boca. Promotora Cláudia se levantou. Ricardo Vilas, você está preso por falsidade ideológica, difamação, calúnia, tentativa de fraude, corrupção passiva e conspiração. Ela acenou para os policiais. Prendam ele. 2 policiais se aproximaram. Ricardo recuou. Eduardo, eu sou seu primo, seu sangue. Eduardo olhou para ele com lágrimas escorrendo. Você destruiu uma família inocente. Você usou minha confiança. Você morreu para mim. Os policiais algemaram Ricardo. Ele gritava, esperneava, xingava. Arrastaram ele para fora. Joana também foi algemada, chorando baixinho, pedindo perdão que ninguém deu quando a porta fechou. Eduardo caiu sentado, passou as mãos no rosto. Bernardo olhou para ele. Eduardo, nós erramos também. Nós pressionamos você a tomar decisão precipitada. Não importa. Eu tomei. Eu falhei. Eduardo olhou para Cláudia. O que eu faço agora? Reintegra Patrícia Moraes com todos os direitos, indenização por danos morais e pede desculpas, publicamente. Eduardo acenou. Vai ser feito. Ele assinou o documento naquele momento. Patrícia estava oficialmente inocentada, reintegrada como diretora de responsabilidade social, com salário executivo, indenização de R$500 mil por danos morais. Eduardo saiu da reunião, pegou o carro, dirigiu até o Cajuru, não avisou, não planejou. Só foi, chovia fino. Ele parou em frente ao barraco de Dona Irene, desceu, bateu na porta de madeira rachada. Patrícia abriu. Olhou para ele sem expressão. Só cansaço, Eduardo caiu de joelhos na lama, literalmente. Não ligou para o terno de R$3 mil sendo destruído, só chorou. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falhei com você, falhei com Henrique. Eu destruí vocês e eu vou carregar isso pro resto da vida. Patrícia olhou para ele por um longo tempo. Henrique apareceu atrás dela, magro, sujo, olhos ainda apagados. Eduardo estendeu a mão para o menino. Henrique, eu não mereço seu perdão, mas eu imploro. Eu te abandonei quando você mais precisava. Eu quebrei minha promessa. E se você me der uma chance, só uma, eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Henrique olhou para a mão estendida, sentiu raiva, sentiu mágoa, sentiu vontade de cuspir na cara dele e bater a porta, mas olhou para a mãe. Patrícia tinha lágrimas nos olhos e, no fundo, ele viu. Ela queria perdoar porque guardar rancor dói mais que perdoar. Henrique segurou a mão de Eduardo, não forte, não quente, mas segurou. Entre, vamos conversar. Eduardo entrou, sentou no chão de terra do barraco. Patrícia fez chá de camomila em caneca rachada. Eles conversaram horas. Eduardo contou tudo, como foi pressionado, como duvidou, como errou. Patrícia ouviu. Quando ele terminou, ela disse: eu perdoo, mas tem condições, eu volto. Mas não como favor, volto com autonomia, respeito, dignidade restaurada publicamente, sem pena, sem caridade, como profissional. Eduardo acenou. Tudo o que você quiser. E meu filho, você nunca mais duvida dele, nunca mais abandona, entendeu? Entendi. Patrícia estendeu a mão, Eduardo segurou, eles se apertaram, não era amizade ainda, mas era começo. Henrique ficou em silêncio. Eduardo olhou para ele. Filho, posso te chamar de filho? Henrique hesitou, então acenou. Eu vou fazer por merecer todo dia até você voltar a confiar em mim. Henrique não respondeu. Mas algo no peito dele, que estava congelado, começou a derreter devagar, doloroso, mas começou, naquela noite. Eduardo fez campanha massiva na mídia, entrevista no Fantástico reconhecendo o erro público, anúncio de página inteira em todos os jornais pedindo desculpas.
Vídeo institucional honrando Patrícia. Eu cometi um erro terrível. Patrícia Moraes é uma mulher íntegra, honesta e trabalhadora. E ela foi vítima de manipulação criminosa. Peço perdão publicamente a ela e ao filho dela. Henrique, vocês merecem mais do que eu dei. E vou passar o resto da vida tentando compensar. O vídeo viralizou. 5 milhões de visualizações. Comentários mudaram. Pelo menos ele admitiu o erro. Patrícia merece todo o respeito. Henrique é um garoto incrível. Ricardo assistiu tudo da cadeia. E pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca tinha sentido. Arrependimento, mas era tarde demais. Muito tarde. Outubro trouxe primavera e reconstrução. Patrícia voltou a Monteiro Tech numa segunda-feira. Não como assistente administrativa, mas como diretora de responsabilidade social e impacto. Escritório próprio no 18º andar, equipe de 6 pessoas, orçamento de 2 milhões anuais para projetos. Quando ela entrou no primeiro dia, funcionários aplaudiram. Viviane, a secretária invejosa, foi demitida semana antes por criar ambiente tóxico. Lourdes tomou a decisão sozinha. Patrícia nem pediu. Não quero vingança. Patrícia disse a Lourdes, quero paz. Não é vingança, é justiça, e ela mereceu. Henrique voltou ao colégio positivo com bolsa integral permanente, assinada por Eduardo, irrevogável até a universidade. Diretora Sônia pediu desculpas em assembleia, na frente de todos os pais. Cometemos erro grave, julgamos precipitadamente e prejudicamos aluno exemplar. Espero que isso sirva de lição para todos nós. Alguns pais pediram desculpas pessoalmente. Outros saíram envergonhados, sem coragem. Júlio esperava Henrique no portão. E aí, mano, voltou. Henrique sorriu. Primeiro sorriso real em meses. Voltei. Eles se abraçaram. Amizade verdadeira, testada, aprovada. Eduardo anunciou criação do Instituto Henrique Moraes de Educação e Inclusão Social. 5 milhões de investimento inicial, bolsas integrais para crianças de baixa renda, cursos profissionalizantes, apoio psicológico, tudo gratuito. Cerimônia de lançamento foi no Teatro Guaíra. 300 pessoas, Henrique, nervoso, cortou a fita vermelha, Patrícia ao lado, sorrindo, orgulhosa. Estela segurou a mão dele o tempo todo. Você merece, Henri, ele apertou a mão dela. A gente merece, todos nós, mas a maior mudança aconteceu numa tarde de domingo. Eduardo convidou Henrique e Patrícia para jantar na mansão. Clima estranho, tenso. Henrique não queria ir. Patrícia convenceu. Filho, ele está tentando, dá uma chance. Foram. Lourdes preparou lasanha, salada, suco de uva. Estela montou a mesa com capricho. Colocou flores. Eduardo esperava na sala, nervoso, jantaram, conversa leve, nada forçado. Depois, Eduardo pediu para conversar com Henrique a sós. Foram para o escritório. Eduardo sentou. Henrique ficou de pé. Henrique, eu quero te propor uma coisa. E você pode dizer não, sem problema, sem pressão. O quê? Quero te adotar, legalmente, não para apagar sua história. Seu sobrenome continua Moraes, seu pai biológico continua sendo seu pai na memória, mas quero que você seja meu filho também. No papel, na lei, no coração. Henrique ficou paralisado. Não esperava aquilo. Eu não sei o que falar. Não precisa responder agora. Pensa, conversa com sua mãe. Mas saiba que eu quero isso de verdade. Não por culpa, não por obrigação, mas porque você é especial e eu te amo como filho. Henrique sentiu os olhos arderem, saiu do escritório, foi até a cozinha onde Patrícia tomava café com Lourdes. Contou, Patrícia olhou para o filho. O que você sente? Não sei, tenho medo, e se der errado de novo, pode dar, mas também pode dar certo. Ela segurou as mãos dele. Henrique, você pode ter 2 pais no coração. Um que você perdeu e um que você ganhou. Não precisa escolher, pode ter os 2. Henrique respirou fundo, pensou, sentiu. Eu quero. Patrícia sorriu. Então vamos em frente. O processo de adoção começou.
Assistente social visitou a casa, entrevistou todos. Avaliou o ambiente, juíza, aprovou em 6 semanas, audiência marcada para dezembro, relacionamento entre Eduardo e Henrique se curava devagar. Não era instantâneo. Tinha feridas, tinha cicatrizes, mas tinha vontade genuína de reconstruir. Eduardo aprendeu a perguntar, não impor. Henrique, quer ir no cinema hoje? Não, tô cansado. Tudo bem, outro dia então. Henrique aprendeu a confiar de novo, aos poucos, um dia de cada vez. Estela estava radiante. Ela ganharia irmão oficial. Contava os dias. Ricardo cumpria pena em regime semiaberto, 4 anos. Ele trabalhava na biblioteca da prisão. Silencioso, isolado. Escreveu carta pedindo desculpas. Eduardo recebeu, leu, rasgou, não respondeu. Henrique recebeu cópia também, leu, chorou, mas não respondeu. Perdoou no coração, mas não quis contato. Eu perdoo porque me liberta, não porque ele merece. Henrique disse isso ao padre Augusto. O padre sorriu. Sabedoria de velho em corpo de menino. Joana também foi presa, mas pegou pena menor por colaborar. 2 anos, ela também escreveu. Patrícia respondeu essa, disse que perdoava, mas não esquecia. Dona Irene foi convidada para morar em kitnet reformada por Eduardo, perto da casa de Patrícia. Ela chorou tanto que desmaiou. Quando acordou, aceitou. Seu Moacir, o padeiro, foi homenageado no instituto. Placa com o nome dele na entrada. Homem que alimenta não só corpo, mas esperança. Ele chorou também. Tia Celeste tentou reaproximação. Patrícia recusou educadamente. Eu perdoei, mas não esqueço, e não quero você perto do meu filho. Celeste acenou, saiu, não tentou de novo. Professora Mariana recebeu o prêmio Educador do Ano por projeto pedagógico inspirado na história de Henrique. Ela dedicou o prêmio a ele. Esse menino me ensinou que educar é acreditar. Mesmo quando ninguém mais acredita, Júlio organizou festa surpresa de boas-vindas para Henrique na escola. 30 alunos compareceram. Bolo de chocolate, salgados, refrigerante. Henrique ficou sem palavras. Vocês não precisavam. Precisávamos sim. Júlio abraçou ele. Você é foda, mano. E a gente te ama. Henrique chorou, de felicidade dessa vez. No trabalho, Patrícia lançou o primeiro projeto, capacitação profissional para mulheres de baixa renda, 200 vagas, 5.000 inscrições, sucesso absoluto. Ela conheceu Renato melhor, o auditor honesto que arriscou carreira para provar verdade. Eles começaram a tomar café juntos. Depois virou almoço, depois virou jantar. Patrícia hesitava. Eu não sei se estou pronta. Não precisa estar, vamos devagar. E foram. Devagar, respeitoso, saudável. Henrique percebeu. Ficou feliz pela mãe. Ele é gente boa, mãe. Você merece ser feliz. Dezembro chegou, audiência de adoção marcada para dia 15. Todos foram. Patrícia, Eduardo, Estela, Lourdes. Júlio, Padre Augusto, Dona Irene, juíza, leu o processo. Perguntou a Henrique. Você quer ser adotado por Eduardo Monteiro? Quero. Por quê? Henrique pensou. Então respondeu. Porque ele errou, mas aprendeu. E porque família não é só sangue, é escolha, e eu escolho ele. Juíza sorriu. Deferido, martelo bateu. Palmas, abraços, lágrimas. Eduardo abraçou Henrique forte. Obrigado, filho. Obrigado, pai. E naquele momento, feridas começaram a fechar, não desaparecer, mas fechar. Porque cura não é esquecer, é integrar, é seguir, é reconstruir. E eles estavam reconstruindo, juntos, 3 anos depois. Dezembro de 2023. Sol forte, céu azul, pinheiros balançando leve com vento morno. Henrique tinha 13 anos agora, mais alto, ombros largos, voz começando a engrossar, mas os olhos continuavam gentis. Aquela bondade essencial não morreu, sobreviveu
Amadureceu, ele liderava o primeiro projeto piloto do Instituto Henrique Moraes, programa de inclusão educacional que já beneficiou 120 crianças carentes. Bolsas integrais, material escolar, uniforme, lanche, apoio psicológico, tudo gratuito, e funcionava. 30 crianças passaram em escolas técnicas, 10 ganharam medalhas em Olimpíadas, todas tinham futuro agora. Estela, 11 anos, cabelo comprido preso em rabo de cavalo, voluntária ativa do instituto. Todo sábado ela ia, brincava com as crianças menores, ajudava com lição de casa, contava histórias. Era irmã de sangue agora. No papel e no coração, Eduardo se tornou referência nacional em responsabilidade social e empresarial. Palestrou em Harvard, MIT, Universidade de São Paulo, mas todas as palestras começavam igual. Eu quase perdi meu filho por orgulho e medo. Aprendi da pior forma que dinheiro não faz família, amor faz. Patrícia dirigia ONG Renascer, ligada à Monteiro Tech, focada em capacitação profissional de mulheres, 500 formadas em 3 anos. 80% empregadas, ela era respeitada, independente, realizada. E namorava Renato, oficialmente, há 1 ano. Relacionamento saudável, maduro, sem pressa. Ele a tratava como rainha. Henrique aprovava. Ele é bom para você, mãe. É, filho, ele é. Cerimônia de formatura da 3ª turma do Instituto foi marcada para 20 de dezembro. Teatro Guaíra, auditório de 300 lugares. Lotado, pais, professores, voluntários, imprensa. Henrique seria orador. Ele escreveu discurso sozinho, à mão, em caderno velho, que guardava desde os tempos de catador de lixo. Não jogou o caderno, guardou como lembrança. De onde veio, de quem foi, de quem é. Ele estava nos bastidores, nervoso, suando. Eduardo apareceu, pôs a mão no ombro dele. Filho, tá tudo bem. Tô nervoso. Normal. Eu sempre fico nervoso antes de falar em público. Sério, mas você nasceu para isso, confia. Henrique respirou fundo, acenou, chamaram o nome dele, ele subiu ao palco, luzes fortes, 300 olhos, câmeras gravando. Ele olhou para o papel, mãos tremendo, então olhou para a plateia, viu a mãe na primeira fileira, viu o Eduardo, viu Estela, viu Júlio, viu Dona Irene, viu Padre Augusto, viu Lourdes, viu Professora Mariana, viu família. Respirou, começou. 3 anos atrás, eu catava lixo para comer. Hoje, eu ajudo outras crianças a não passarem pelo que passei. Mas sabe o que aprendi? Que bondade não tem classe social, que perdão é mais forte que rancor, que família não é só sangue, é escolha. Ele fez pausa, viu lágrimas nos olhos da mãe. Meu pai biológico me ensinou a ser forte quando morreu cedo demais. Minha mãe me ensinou a ser bom mesmo quando o mundo era ruim. Meu pai Eduardo me ensinou que todo mundo merece segunda chance, inclusive ele. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter dividido um pão com uma menina perdida, porque aquele dia salvou a vida dela. Mas também salvou a minha. Silêncio absoluto, então, explosão de aplausos. 300 pessoas de pé. Eduardo chorava abertamente. Patrícia também. Estela correu para o palco. Abraçou Henrique. Fotógrafos capturaram. 2 irmãos abraçados, sorrindo, luz perfeita. A imagem viralizou. Capa de revista, matéria especial. Depois da cerimônia, todos foram para o Parque Barigui. Eduardo organizou churrasco de confraternização. 50 pessoas. Henrique, Estela, Patrícia, Eduardo, Renato, Lourdes, Júlio, Dona Irene, Padre Augusto, Professora Mariana, crianças do Instituto, funcionários, amigos, churrasqueiras acesas. Cheiro de carne assando, risadas, crianças jogando bola na grama, sol começando a descer, céu ficando laranja dourado. Henrique sentou debaixo de uma árvore, olhando tudo. Júlio sentou do lado. Cara, você tá chorando? Tô. Henrique riu, enxugando olhos. Mas é de felicidade dessa vez? Você merece, mano, tudo isso e muito mais. Eles bateram punho, amizade eterna, selada. Eduardo chamou Henrique para canto mais quieto.
Perto do lago, eles andaram em silêncio, patos nadavam preguiçosos, vento balançava os salgueiros. Filho, preciso te falar uma coisa. Henrique olhou. O quê? Obrigado. Por quê? Eduardo parou. Virou para ele. Por me ensinar que riqueza de verdade não tá no banco, tá aqui. Ele apontou para o coração. Eu era rico em dinheiro, mas pobre em tudo que importa. Você me mostrou o contrário. Me mostrou que ser bom vale mais que ser poderoso. Henrique sentiu garganta apertar. Você também me ensinou que errar não é o fim, que recomeçar é possível. Eduardo puxou ele num abraço, forte, demorado. Eu te amo, meu filho. Henrique, pela primeira vez, sem hesitar, sem duvidar, respondeu. Eu também te amo, pai. Ficaram ali, pai e filho, no meio do parque, no meio da vida, no meio de tudo que importa. Sol se pôs, céu virou rosa. Depois roxo, depois azul escuro, estrelas começaram a aparecer. Fogueira foi acesa, violão apareceu, alguém começou a cantar, outros acompanharam. Henrique sentou entre Estela e a mãe. Patrícia passou o braço ao redor dele. Estela encostou cabeça no ombro dele, Eduardo sentou do outro lado, Renato ao lado de Patrícia, Lourdes distribuindo marshmallow para as crianças assarem. Dona Irene olhou aquela cena e sussurrou para Padre Augusto. Deus escreve certo por linhas tortas mesmo, né, padre? Sempre, Dona Irene, sempre. A noite avançou. Crianças dormiram no colo dos pais. Adultos conversaram baixo. Fogueira crepitava. Cheiro de fumaça e felicidade. Henrique olhou para o céu estrelado. Pensou no pai biológico. Pensou na jornada. Pensou em tudo que perdeu, tudo que ganhou, tudo que se tornou. E entendeu, finalmente entendeu. Salvou Estela naquele dia frio de junho. Mas ela também salvou ele. Eduardo salvou ele. Patrícia salvou ele. Júlio salvou ele. Todos se salvaram mutuamente, porque no fim é isso que família faz. Salva, cura, recomeça, juntos. Ele fechou os olhos, sorrindo, e pela primeira vez em muito tempo sentiu paz completa. Qual foi o momento dessa jornada que mais emocionou você? E se você pudesse dar um único conselho ao Henrique daquela tarde fria, o que seria? Nos dias frios de Curitiba, um menino que nada tinha nos bolsos, mas tudo no coração, salvou uma vida e mudou o próprio destino. Um simples gesto de bondade foi capaz de unir dois mundos e provar que, mesmo na pobreza, o amor e a compaixão são as maiores riquezas que alguém pode ter.